Gente, é isso aí. Estamos no ar com mais um podcast entre nós aqui no Projeto Farol. E antes de começar, que o tema de hoje promete, vai render muitos cortes e você vai mandar para aquela sua tia chata do almoço de domingo. Antes de começar, deixa o seu like, compartilha esse momento, esse vídeo, essa live para as pessoas e já aproveita o nosso bate-papo, o nosso chat, para ir deixando as suas perguntas. Porque o tema de hoje fala sobre homossexualidade e a Bíblia. Então, deixa a sua pergunta, compartilha essa live, taca o dedo no like e, se você quiser, pode dar um superchat aí também. Eu já tô aqui, ó, com o meu chat total aqui assistindo vocês, ó. Começou, já deixando aqui para vocês começarem comigo. Vamos lá. Homossexualidade e Bíblia. Eu acho que hoje em dia, olha só o Paulo trazendo. Pode aparecer, Paulo, pode aparecer. Meu café, né, gente? Sem café não tem diversão. Vocês me conhecem, né? Como é que vocês estão? Cafezinho. Enquanto eu preparo aqui, que eu não sei qual a quantidade de açúcar. Teve um podcast que eu fui, Paulo. A gente já tá começando, tá, gente? Fica aí. Teve um podcast que eu fui, que eles trouxeram, acho que foi a primeira vez que eu usei açúcar. Uhum. E eu não sabia a quantidade. Então eu tô conversando e tô tacando açúcar, De repente só tinha açúcar e uma pitada de café. Então, seus lindos e suas lindas, vamos lá. A pergunta inicial, a pergunta que não quer calar, a pergunta que atormenta a alma das pessoas o tempo inteiro. Ser gay é pecado? Ser gay te leva para o inferno? Por quê? Algumas ou a maioria das igrejas tem como um pecado de menor importância ou ser menos combatido qualquer outra coisa, exceto a sexualidade humana. Se o que é imortal é a sua alma, por que a religião se preocupa tanto com o corpo? Se aquilo que volta para Deus é o seu espírito, e o corpo fica na terra e vira pó, por que a preocupação das pessoas está sempre no corpo e não na alma? Essa eu acho que é o ponto de partida inicial para a gente começar a bater esse papo. E aí você pode dizer assim, não, ser gay é pecado, porque tá na Bíblia. Será que tá? Mas será que tá mesmo? Ah, tá sim. Lá em Levítico fala que homem com homem não pode deitar, senão vira lobisomem. Não, senão é abominação. Ah, tem Sodoma e Gomorra, que foi destruído porque era todo mundo viado. Ah, tem Paulo falando aos romanos que cometeram torpeza num sentido antinatural, homens com homens e mulheres com mulheres. Ah, tem o texto de Coríntios, 1 Coríntios, que diz que não herdarão o reino dos céus os homossexuais passivos e ativos. Será? Será que tá mesmo? O que você acha? Você já se perguntou? Você conhece alguém que foi jogado fora da igreja por ser gay? Ou saiu justamente por não aguentar a pressão? Já passou por uma cura gay? Eu lembro, Paulo, quando... Dá um oi aí pro povo. Oi, pessoal. Né? Eu tô falando com ele, mas ele não deu boa noite mal educado, né? Perdão, eu tô trabalhando. Você tá trabalhando? Você tá fazendo outro trabalho? Olha só, aí eu atrapalho a vida dele. Imagina, desculpa, tô em multifunção aqui hoje. Você consegue, eu não. Eu só consigo uma coisa. Mas, gente, olha só. Quando eu assumi o meu namoro, depois de tudo que aconteceu e foi capa do jornal, uma convenção de pastores muito influentes no Brasil entrou em contato comigo e fez a seguinte proposta: a gente restaura o teu ministério, a gente te projeta nacional e internacionalmente, desde que você passe pela cura gay. Sacanagem.
Então, com muito carinho, gentileza e educação, eu respondi assim: ô querido, ô querida, não tô doente. Entendeu? Doente eu tava ontem com a garganta irritada, e aí você toma antibiótico. Quando você tá gripado, quando você tá com dor de cabeça, quando você tá com tumor. Isso não é doença. Mas será que é pecado? O primeiro texto que talvez a Bíblia é usada para falar é o texto de Sodoma e Gomorra. Sodomita. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque os anjos chegaram na cidade e aqueles homens quiseram estuprar. E aí, por causa disso, Deus mandou fogo dos céus e destruiu. O primeiro questionamento que eu faço é: se isso aconteceu em Sodoma, por que Gomorra também foi destruída? Se lá não tinha, a Bíblia não fala sobre essas questões de abuso ou de homossexualidade. Mas, por que as cidades vizinhas também foram destruídas? Porque fala que houve destruição de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Mas você pode dizer, mas a palavra sodomita significa gay. Não, não significa. A palavra sodomita significa morador de Sodoma. Mas por que uma cidade inteira foi destruída? A pergunta é: depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, nunca mais houve nenhum caso de homossexualidade? Porque se houve, por que outras cidades não continuaram sendo destruídas? Como o Império Grego ou o Império Romano? Acontece que eu até falei num corte de um podcast passado sobre o porquê que Deus mandou o dilúvio. Sempre que os anjos caídos tentam ter relação com seres humanos, esse cruzamento de espécies, que em Gênesis 6 levou à criação dos Néfilins, que é a mistura de homem com anjo caído, Deus destrói o mundo, ou seja, ele manda o dilúvio para que essa raça não prevaleça. Em Sodoma, aqueles homens quiseram procriar ou quiseram estuprar anjos. E por causa disso, Sodoma é destruída. Não por causa da sexualidade desenfreada ou torpe. Mas a própria Bíblia vai falar sobre isso em outros textos. Eu quero ler com vocês alguns textos que eu separei aqui, porque o povo fala: não, mas a Bíblia está dizendo que Sodoma e Gomorra foi destruída porque eles eram perversos sexualmente, eles eram gays. Tá, isso não está em Gênesis. Mas vamos ver os outros textos da Bíblia aonde outras pessoas na Bíblia falam sobre Sodoma e Gomorra, para ver se o pecado de Sodoma e Gomorra realmente era a sexualidade. Vamos lá. Ezequiel 16:53. Ezequiel, o profeta, diz assim: contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a sua sorte com elas. Ou seja, aqui ele já está falando que haverá um perdão para Sodoma. Então seu pecado talvez não seja tão imperdoável assim. Ezequiel também, 16, do 49 ao 50, diz assim: eis que este foi o pecado de Sodoma. Ah, não acredito que está escrito assim. Tá escrito assim. Tem certeza? Tá. Ezequiel 16:49, para você anotar e esfregar na cara da sua tia. Eis que este foi o pecado de Sodoma, a soberba. Ué, não é porque eles eram viados? A sapata, a sandalinha? Não? Peraí, deixa eu ler o texto inteiro, né? Porque eu posso tirar um texto do contexto. Eis que este era o pecado de Sodoma: soberba, fartura de pão, prosperidade tranquila. Ela teve as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foi arrogante e fizeram abominação. Abominação aqui é olá, essa palavra em hebraico que significa oferendas a ídolos.
comida oferecida a ídolos, diante de mim, pelo que vendo isso, eu as destruí. Ué, por que não tem nada a ver com sexo? Será que tem mais algum texto que fala sobre Sodoma na Bíblia? Tem. Jesus falando sobre Sodoma. Ou, se Jesus fala, a gente tem que baixar a cabeça, né? Aliás, preste atenção nas palavras de Jesus. Mas quando entrarem numa cidade, Jesus falando sobre a pregação do Evangelho, e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que pegou nos nossos pés vamos sacudir. E fiquem certo disso, o reino está próximo. E eu te digo, no grande dia haverá muito mais tolerância para Sodoma do que para essas cidades. Isso está em Lucas 10:10. Então, peraí. Então, o pecado de Sodoma não era tão grave assim, a ponto de Jesus dizer que quem recusa a mensagem dele vai ter um castigo muito pior do que o de Sodoma e Gomorra. Então você precisa entender que, primeiro, os pecados de Sodoma não eram a homossexualidade, mas era, segundo a própria Bíblia, a soberba. E Deus disse que por causa dessa soberba, eu a removi do mundo. Segundo, que ela tenta um cruzamento entre espécies. E Deus já havia destruído o mundo por causa disso. E agora ele destrói uma cidade. Ah, mas você pode dizer, a palavra sodomita significa gay. Significa não, querido. Sabe quem inventou isso? Isso foi inventado no ano 1283, se eu não me engano, no século XIII, por um cara estudioso, incrível, que tinha mania de escrever de uma forma didática, com perguntas e respostas. Esse gênio se chamava São Tomás de Aquino. É São Tomás de Aquino, pela primeira vez, que quando ele quer falar sobre relação sexual entre homens ou entre mulheres, ele coloca a palavra como sodomita. Foi em 1283 a primeira vez que Sodoma foi vista como uma cidade que cometeu pecado sexual homossexual.